Quero convidar a todos a abrirem as suas Bíblias no livro dos Salmos, Salmo 73, um dos salmos mais conhecidos e mais falados de toda a Bíblia. Salmo de número 73. Aproveito esta hora para saudar a todos os irmãos e irmãs, aonde quer que estejam nesta hora. Que cada um de nós sejamos mais do que assistentes do culto, que estejamos prestando este culto ao nosso Deus. Nesta noite temos dois textos principais: o Salmo 73 e Lucas capítulo 24. Portanto, de Bíblias abertas, Salmo 73, acompanhe o que diz a palavra. Certamente Deus é bom para com os filhos de Israel, para com aqueles que têm o coração limpo. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, faltou pouco para que eu escorregasse, pois eu tinha inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. Eu pensava e dizia: eles não têm problemas, o corpo deles é forte e sadio, não passam pelas tribulações dos mortais, nem são afligidos como os demais homens. Por isso a soberba é para eles como um colar no pescoço, a violência os cobre como um vestido. Os olhos deles cobiçam as riquezas do seu coração brotam fantasias. Eles zombam e falam com malícia, falam com arrogância, fazem ameaças, desandam a falar contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe à vontade das suas águas. Eles dizem: como Deus sabe? Por acaso o Altíssimo tem conhecimento? Os ímpios são assim, seguros de si mesmos, aumentam as suas riquezas. Por certo é em vão que eu tenho mantido um coração puro e lavado as mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido, castigado a cada manhã. Se eu tivesse dito: falarei como eles, eu teria traído a geração de teus filhos. Quando me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim, até que eu entrei no santuário de Deus, e então eu compreendi o destino deles. Verso 21. Quando meu coração estava amargurado e o meu interior me perturbava, eu estava embrutecido, era um ignorante, era como um animal perante o Senhor. Que Deus aplique essa palavra em nossos corações nesta noite. O nosso tema é: você está aborrecido ou aborrecida com Deus? É justo este seu aborrecimento? Será que este aborrecimento tem cura? O salmista Asaf encontrou cura, e a nossa oração é que também nesta noite eu e você encontremos cura. Obrigado, Deus maravilhoso, porque Tu és o pastor,
Tu és o Senhor e a tua palavra está exposta diante de todos nós. Agora, Jesus, toma em tuas mãos a minha vida, a vida da Keila que está aqui interpretando, a vida dos meus irmãos que estão na técnica, e a vida de cada um dos meus irmãos que nesta hora também comparecem diante do Senhor. Ó Deus, aonde estiver um servo, uma serva, que aí, meu Deus, o teu Santo Espírito que fala, o teu Santo Espírito que ensina, o teu Santo Espírito que traz contrição, se apodere de cada pessoa para a tua honra e tua glória. Sabemos que nesta hora o inferno se levanta para trazer distração, para trazer insônia, preguiça, indisposição. Ó Deus, no nome de Jesus, clamamos ao Senhor, tem misericórdia, e que cada irmão tome uma decisão, cada irmã tome uma decisão. Eu quero a palavra de Deus para mim, eu quero receber do teu alento, do teu conforto, eu quero receber este suprimento para a minha vida hoje e para as horas futuras de necessidades. Oramos confiados no Senhor para a tua honra e glória. Amém, Jesus. Amém, Pai. Se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta neste texto. O Salmo 73. Quando nós pensamos nesta palavra aborrecido, de aborrecimento, esta palavra vem do latim aborrere. O prefixo ab significa distanciamento. Aborrere, sentir horror, desprezo, algo repugnante. A minha pergunta nesta noite é: você já esteve aborrecido com alguém ou com alguma coisa por algum motivo? Você pode, se quiser, colocar aí em nosso chat. Por quê? Qual foi a causa? O que foi que me deixou aborrecido, aborrecida com alguém por algum motivo? A nossa pergunta é: qual o motivo? Por que você está aborrecido? Por que você está aborrecida? Talvez porque você não tem trabalho, ou perdeu o trabalho, ou não está gostando do trabalho. Quem sabe você se sinta uma pessoa fracassada. Nada que você faz dá certo, por isso você está aborrecido, ou ficou aborrecido, ou possa vir a ficar. Quem sabe o casamento que não aconteceu, ou que foi desfeito, ou o casamento que não vai bem. Quem sabe são os filhos, ou a falta deles. O que é que tem deixado você aborrecido, aborrecida? Quem sabe a sua casa, que é um constante campo de batalha, ninguém se entende. Quem sabe é a doença que está assolando, que está tirando a paz, que está trazendo medo. O que é que te aborrece? A verdade é que tem pessoas que se aborrecem por tudo. Tem pessoas que sempre estão aborrecidas com alguém, com alguma coisa, por algum motivo. É interessante que a culpa é sempre do outro. Sempre é culpa de alguém. Geralmente as pessoas que se aborrecem fácil não assumem a responsabilidade. E a minha pergunta nesta noite é:
nós temos estado aborrecidos com pessoas, com coisas, com situações, mas a pergunta é mais profunda: você já se aborreceu? Ou tem se aborrecido com Deus? Quando nós olhamos a Bíblia e a história, nós vamos ver algumas pessoas aborrecidas com Deus. Nos lembramos, por exemplo, de Caim, quando Deus aceitou o sacrifício de Abel e não o de Caim. No capítulo 4, verso 5, antes de se aborrecer com Abel, diz o texto que Caim ficou furioso com Deus. E Deus disse: Caim, se você oferecer a oferta certa, eu também aceitarei a tua oferta. Mas a Bíblia diz que a ira de Caim continuou. E no capítulo 4, verso 14, Caim diz: já que tu me expulsas da tua presença, já que tu me expulsas, eu me esconderei da tua presença. Já que o Senhor me coloca este sinal e me expulsa do jardim, eu também abandono o Senhor. Eu me esconderei da tua presença, não quero mais negócio contigo. Foi essa a decisão de Caim. Mais tarde nós vamos ler e estudar a vida de Nimrod, um dos netos de Noé. E a gente, quando pensa neste homem, quem era Nimrod? Pouco conhecido. Nimrod, um homem que era um caçador muito especial. Deus sempre abençoava, diz que era um caçador aprovado por Deus, abençoado por Deus. Não se sabe por que em determinado momento da história, e os estudiosos dizem que ele fez uma retrospectiva, e ao saber que Deus destruiu a terra com dilúvio, e que todos os seus ancestrais haviam sido mortos, ele culpou a Deus, e a partir daí todo o empenho dele era viver agindo, se posicionando contra Deus. Nimrod vai se tornar um grande líder de diversas religiões em diversas partes do mundo. Foi esse Nimrod que desobedeceu a Deus, querendo construir uma torre voltada para Deus, apontando para Deus, o que chamamos de hoje de as pirâmides. Ele quis construir uma torre, o texto diz que tocasse no céu, na verdade apontando para o céu. Era uma afronta a Deus, que tinha dito: se espalhem. O fato é que Nimrod é conhecido na Bíblia como pai de religiões pagãs, um inimigo de Deus, alguém que se colocou contra Deus. Mais tarde nós vamos ver a história de Jonas. Jonas era um profeta, e Deus mandou que Jonas levasse uma palavra à cidade de Nínive, onde hoje está Bagdá, naquela região ali, Babilônia. Acontece que Jonas era um profeta judeu. De fato, os moradores de Nínive eram cruéis. Eles cegavam as pessoas, cortavam os dedos das pessoas. Eram implacáveis. E Jonas queria mais era que aquele povo perecesse. Mas Deus mandou que ele fosse pregar em Nínive, e o povo se arrependeu. E em Jonas capítulo 4, Jonas está aborrecido com Deus por dois motivos. Primeiro, porque Deus não matou o povo de Nínive. E Deus pergunta: por que você está aborrecido? E ele disse: eu não falei que o Senhor é misericordioso, é bonzinho demais, e que ia perdoar e que ia dar uma segunda chance? Eu não falei?
Deus deixa Jonas falando sozinho. Jonas vai para um lugar deserto, fica parado, refrigério para ele no deserto. No dia seguinte, Deus mandou uma lagarta, que picou a aboboreira. Olha só, Deus, Ele manda na lagarta, que picou a aboboreira, e a aboboreira se secou. E a Bíblia diz agora, em Jonas, no capítulo 4, que este homem está aborrecido com Deus. E Deus pergunta a Jonas: por que você está aborrecido? Por que você está irado? Porque até essa aboboreira na minha cabeça, que fazia sombra, secou. E Deus disse: você está se compadecendo da aboboreira que nasceu ontem e já secou, e eu não deveria me compadecer desta multidão, desta cidade? Mas Jonas estava aborrecido com Deus. Um homem da história chamado Charles Darwin. Charles Darwin nasceu no ano de 1809 na Inglaterra. Charles Darwin foi filho de um cristão. Ele era um frequentador assíduo da escola bíblica dominical. Charles Darwin fez teologia, pois pretendia ser um ministro da palavra. Mas conhecemos na história Charles Darwin, que em 1859 publicou o seu livro A Origem das Espécies. Este livro foi um best-seller. Este livro é uma tentativa de excluir Deus. Neste livro aparece pelo menos 800 vezes o verbo do futuro subjuntivo. Suponhamos. E a pergunta é: por que um homem tão dedicado a Deus se revoltou contra Deus? É porque 8 anos antes, no ano de 1851, a sua filha Anne ficou doente. E ficou muito doente. E Charles Darwin orou para que a sua filha fosse salva, a sua filha fosse curada, mas a filha de Darwin morreu. E Darwin então se torna um homem revoltado contra Deus. Se Deus existe, se Deus existisse, Ele teria salvado a minha filha. E Darwin então se torna um homem ateu, um homem contrário a Deus, uma vez que a origem vem das espécies, não veio de Deus. É uma tentativa de excluir Deus. Você diz: mas estes homens são homens, vamos dizer, da esquerda. Por que Davi está nesse meio? Sim, nós olhando a palavra, primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, quando Davi quer trazer a arca de Deus para a casa de Deus. E Davi está muito emocionado, muito alegre, tem todo um aparato. E no meio do caminho, por desobediência, por não atentar para a palavra, a arca de Deus ia caindo da carroça dos bois. Uzá estendeu a mão, um dos filhos do sacerdote estendeu a mão para segurar a arca, e naquela hora que ele foi tocar na arca, veio o fogo de Deus, e Uzá foi queimado, morreu no mesmo instante. A Bíblia vai nos dizer, em 1 Crônicas, capítulo 13, verso 11, Davi se irritou, ficou aborrecido com o Senhor. Por que Deus, o Senhor, fez isso com este homem que estava me ajudando no meu trabalho? E Davi fica aborrecido com Deus no capítulo 13, 14,
Finalmente, no capítulo 15, ele viu que ele estava errado, ele precisava se corrigir, ele precisava se adequar a Deus e não Deus se adequar a ele. Peço permissão aos irmãos para compartilhar 3 episódios da minha vida. O primeiro episódio, eu era um jovem pastor, em São Paulo. Chegou na nossa igreja um engenheiro, um irmão muito querido, um amigo, e este irmão se dedicou a trabalhar em meu favor. Este irmão tinha um filho com traços da síndrome de Down. Este homem se tornou um líder na igreja em várias áreas, uma igreja bem pequena. A minha carteira de motorista foi um presente da esposa deste irmão, o irmão Tonelotto, José Carlos Tonelotto. A minha irmã Nildete, lá pelos anos de 94, disse: pastor, o senhor não tem carta de motorista? Vamos providenciar. E essa irmã, não precisa, ela tomou todas as providências. E ali recebi a carta de motorista. Bem, eu passaria aqui horas e horas falando como essa família me ajudou. Mas este irmão, como eu disse, que era um engenheiro, cuidava de elevadores, tinha uma alta função de liderança. Mas de uma hora para outra, este homem perdeu o emprego. Ele tinha despesas altíssimas, e as coisas foram se complicando para ele, se complicando, e este homem começou a passar dificuldades, portas fechadas, e eu entrei, irmãos, em uma batalha de oração, em um clamor. Deus, tem misericórdia deste homem que tem vivido para abençoar a minha vida, mas este que tem me abençoado tem sido amaldiçoado e tem passado por sofrimentos e por angústias. E entrei numa batalha de oração, clamando a misericórdia de Deus. Para encurtar a história, Deus usou aquela zona de conforto que ele perdeu para dar a ele uma grande estratégia. E o que mais me impressionou foi que nos próximos anos, aquele irmão dizia: pastor, eu não tenho mais tempo para nada, porque não param as empresas de me chamarem para fazer trabalho. Deus voltou a abençoar aquele seu servo em muitas áreas da vida dele. O segundo episódio, eu já estava aqui nessa igreja. Cheguei aqui, tinha um casal, Eduardo e Kelly. Este casal, ele era o líder principal da igreja quando eu cheguei. Um jovem amigo, uma pessoa do bem. E este casal tinha um sonho, um desejo de ter filhos. E já faziam 9 anos que este casal orava e pedia a Deus, e quando ela engravidava, logo perdia a criança. Fizeram o tratamento e nada resolvia. Sempre no mês de agosto eu ia na casa deles para orar pelo aniversário deles. Mas no ano de 2009, eu estava esperando chegar a data do aniversário dela. E eu estava pedindo a Deus: Senhor, dá-me a graça de fazer aquela oração e de ver esta mulher ser contemplada pelo Senhor. Então, no dia do aniversário da irmã Kelly, junto com a irmã Rita, lá estava eu na casa deles, aqui pertinho da igreja na época. Orei a Deus. E quando eu orei, eu senti que alguma coisa aconteceu. E eu desci as escadas daquela casa dizendo: hoje Deus fez o milagre e esta mulher vai engravidar. E fiquei naquela fé, mês de agosto. Fiquei esperando e nada. Poxa vida.
Passou o mês de agosto, passou o mês de setembro, passou o mês de outubro. No mês de novembro íamos ter aqui na igreja a assembleia da associação. E quando íamos ter a assembleia da associação, aquele jovem casal, Eduardo e Kelly, disseram: pastor, nós vamos ajudar com a logística. E este casal se empenhou para fazer tudo o que precisava fazer para receber aquela associação. Era uma sexta-feira à noite que ia acontecer a primeira noite da associação, da assembleia. Eu estava na casa do irmão Barreto, ali perto da base aérea. Coloquei o som na rádio e uma irmã estava pregando. A irmã pregava sobre Ana. Dizia: Ana orou a Deus pedindo um filho e Deus concedeu. E a irmã falava sobre Ana e falava, e eu pensei: Deus, e eu clamei ao Senhor, e o Senhor me disse que a irmã iria ficar grávida. O Senhor colocou no meu coração, e já é o mês de novembro, Senhor, e nada aconteceu. Parei, me entristeci, vieram as lágrimas. Eu disse: é, Senhor, mas é assim mesmo. O Senhor é Deus quando faz e quando não faz. O Senhor é o meu Deus independente de todas as coisas. Acontece, irmãos, que naquela mesma tarde, quando eu saí da casa do irmão Barreto ali na base aérea, para chegar aqui na igreja, quem estava aqui era a irmã Kelly, junto com outras irmãs. E a irmã Kelly disse: já soube das novidades, pastor? Quais? Eu não sabia. Eu estou grávida há 3 meses. Há 3 meses que eu estou grávida, descobri hoje pela manhã. Glorificamos a Deus por aquela grande bênção. Agosto, setembro, outubro, novembro. 3 meses. No dia 6 de junho de 2010, nasceu o nosso precioso João. João, que vai fazer 11 anos no próximo dia 6, no próximo dia 10 de junho de 2021. Vai fazer 11 anos. Meus amados irmãos, muitas vezes, nós na nossa loucura, nos aborrecemos, achamos que Deus não está nos ouvindo. Lembram-se do poema Pegadas na Areia? Sim, são 3 episódios que diz que ia mencionar. O primeiro, do meu irmão José Carlos Tonelotto. O segundo, da minha irmã Kelly, do meu irmão Eduardo. E o terceiro episódio fazem 15 dias. Quando eu estava numa quarta-feira no gabinete. E na minha frente, na porta, passou um dos irmãos da igreja. Acho que posso dizer o nome. Passou o irmão Miller, passou correndo. Ele vinha com o pedestal da câmera nas mãos. E este irmão Miller ia resolver alguma coisa por aqui, que subiu o degrau da igreja, o degrau da escada, de 2 em 2 ou 3 em 3. Ele subiu rapidamente. E eu olhando, eu disse: meu Deus, obrigado por esta vida que o Senhor tem dado nesta igreja, como o Senhor tem levantado tantos homens e mulheres. Obrigado por este teu servo. Isso foi na quarta-feira à noite. Na quinta-feira, quando eu liguei para o Miller dizendo: estou mandando o tema da mensagem para ser feito o banner digital do próximo domingo, ele disse: é, pastor, eu vou ter que fazer isso à distância, porque eu estou com os sintomas da Covid. Um amigo meu teve problema,
e eu vou ter que entrar numa quarentena. Meus irmãos, é verdade que Deus já fez muitos milagres nas nossas vidas. Eu louvo a Deus porque no ano de 2020 nenhuma pessoa foi ceifada. Mas naquele dia eu disse: Deus tem misericórdia a um jovem que está se colocando à disposição, fazendo o teu trabalho, e acontece esse mal com ele. Deus tem misericórdia. Meu irmão Miller, não sei quantas vezes eu mencionei o seu nome entre quinta e terça-feira, mas o fato é que há 15 dias passados, além do meu irmão Miller, eu soube do meu irmão Felipe, que estava passando problema sério, com problemas na cabeça, da irmã Leopoldina com problemas no coração, foi internada, da minha irmã Raquel com problemas da Covid, minha irmã Lourdes também com problemas do coração, a irmã Josefina. E naquele domingo passado, há 15 dias, eu ia pregar sobre o pequeno gigante chamado fé. E eu dizia: Deus, como é que eu vou pregar sobre fé? Pois me sinto menor dos menores, a minha oração não é atendida. Deus, como é que eu vou pregar sobre fé? Realmente, eu estava dizendo: Deus, estou precisando de socorro. Não consigo orar, não consigo ler a palavra. Estou me sentindo pequeno. Deus tem misericórdia. Aquele domingo passou e chegou a segunda-feira, e começamos a receber notícias. O irmão Felipe está de alta, a irmã Leopoldina voltou para casa, a irmã Lourdes Damasceno voltou para casa, a irmã Raquel voltou para casa, a irmã Josefina voltou para casa. E aí eu ligo para o irmão Miller na terça-feira: meu irmão, estou mandando novamente o tema para quarta-feira, como estão os sintomas? E o Miller me dá a maravilhosa palavra dizendo: pastor, deu negativo. Deu negativo. E agora a minha oração era dizer: Deus, tenha compaixão, Senhor, deste servo que vê apenas o que vê. Deus tem misericórdia. Geralmente as pessoas perguntam por que coisas boas acontecem, ou porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. Geralmente perguntam isso. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Mas nós temos nesta noite um texto que pergunta diferente. A pergunta de Asaf é: por que coisas boas acontecem com pessoas ruins? Asaf estava passando um momento muito difícil, ele estava aborrecido com Deus e com a situação. E ele estava aborrecido porque Deus permitia. E ele dizia: Deus, por que o Senhor permite a prosperidade do ímpio e o sofrimento do justo? Por que, Senhor? As pessoas ruins estão recebendo coisas boas, e as pessoas boas estão recebendo coisas ruins. Por quê? É a nossa tendência humana. É a nossa tendência humana. Veja, as características e que o Asaf estava vendo sobre os ímpios. Capítulo 73, verso 4.
não há preocupação, eles têm os corpos sadios, não partilham da canseira dos mortais, sempre estão tranquilos e aumentando as suas riquezas. Os filhos vão às melhores escolas, podemos dizer nos nossos dias, eles têm passaportes e vivem viajando. Regras, privações, não pode, eles não sabem o que é isso. E aí, o servo de Deus Asaf dá um testemunho da sua fraqueza espiritual, porque ele diz: eu quase desviei os meus pés, eu quase perco as minhas convicções. Eu estava dizendo, porque eles que são ruins e não eu que sou bom. E verso 13 ele diz: inutilmente eu conservei o meu coração puro, de que me valeu isso? De que me adianta ser fiel a Deus, se eu sou fiel e só me acontece coisas ruins? E pessoas ruins fazem coisas ruins, mas Deus abençoa e Deus concede. Ele está perguntando: será que vale a pena eu ter me privado dos meus prazeres? Será que vale a pena toda a minha devoção, toda a minha dedicação a Deus? O salmista estava invejando o estilo de vida deles, estava invejando o conforto, a tranquilidade, a liberdade de ir para onde quiser, comprar o que quisesse, fazer o que quisesse. O salmista continua falando sobre eles. Eles são soberbos, vaidosos, prepotentes, violentos, sem moral, são altivos, coração maldoso, pensamentos torpes, palavras sujas, linguajar vulgar, desdenham de Deus, são irreverentes e não dão valor a Deus, desconhecem a Deus e não se importa com o que Deus pensa. Asaf diz: eu nunca pensei em fazer uma coisa dessa. Agora eu fazendo tudo que agrada a Deus, pergunto: valeu a pena? Será que você já pensou assim, meu irmão, minha irmã? Asaf disse: olha, diante disso eu estou a ponto de trocar a modéstia pela ostentação, a discrição pela vaidade, a humildade pela soberba, a santidade pela depravação. Eu vou parar de servir a Deus, vou parar de servir aos outros, eu vou pensar mais em mim, eu vou ficar guardando o meu corpo. Eu me cansei, não vale a pena. Será, meu irmão, que você já passou ou está passando por isso? Achando que não vale a pena ser fiel a Deus, não vale a pena pagar o preço de esperar em Deus, de confiar em Deus, de escolher o que Deus quer que você escolha. Será que você está passando por isso? Asaf, o grande salmista, estava passando por isso. Mas louvado, glorificado, exaltado seja o nome de Deus, porque Asaf tomou uma decisão. Capítulo 73, verso 17: até que eu entrei no templo. A casa é importante, tem o seu valor, mas não despreze o templo. A casa tem o seu valor, é importante para esta circunstância, mas não despreze o templo. O templo aonde Isaías foi e teve um encontro com Deus. Neste tempo, embora não possamos ter cultos presenciais, as igrejas estão liberadas para pessoas em particular que queiram separar um tempo para a oração. Você pode agendar um tempo para ficar sozinho, sozinha em oração.
Até que eu, quando estava nessa crise, quando estava vendo os meus pés escorregarem, entrei no templo, restaurei a minha comunhão com Deus, a minha comunhão comigo mesmo, a minha comunhão com a igreja, a minha comunhão com os meus irmãos, a minha comunhão com a palavra de Deus, a abrir o meu coração para relembrar o que Deus disse no passado, o que Deus está dizendo a cada um de nós. Ele disse: agora abriram os meus olhos, agora eu vejo, agora eu entendo, agora eu compreendo. O que é que ele compreendeu? Veja aí nos versículos seguintes. Eu estava me fazendo de vítima e colocando a minha culpa em Deus. Minha vida devocional estava comprometida. É como se estivesse vivendo na carne. Em tempos de crise, não tome decisão. Tome cuidado. Voltei a ouvir a palavra. Voltei a ter uma percepção espiritual. Atinei, diz ele, caí em mim. Versos 18 ao 20, eles na verdade não são felizes, na verdade a alegria dele, a felicidade deles é uma felicidade passageira. Caí em mim. O que foi mais que o salmista descobriu? Veja aí. Eu descobri o que é ser próspero segundo Deus. Veja comigo, leia junto comigo. Ser próspero segundo Deus é ser manso, humilde, é chorar querendo mais, não coisas, é chorar querendo mais a Deus. Segundo, ser próspero segundo Deus não é ter coisas, mas é estar satisfeito com o que tem. Ser próspero segundo Deus é mesmo tendo coisas, não se deixar ser possuído pelas coisas. Ser próspero segundo Deus é ter e usar as coisas que tem para glorificar a Deus e abençoar pessoas. Ah, quantas pessoas vivem desfrutando de uma paz ilusória. Veja só que as circunstâncias não mudaram para Asaf. As circunstâncias não mudaram. O que mudou foi a perspectiva. Antes ele estava olhando com olho terreno, estava vendo segundo a interpretação humana. Agora ele estava podendo dizer: sim, eu é que sou verdadeiramente feliz, eu é que sou verdadeiramente próspero, porque eu sei de onde vim, eu sei por que estou aqui, e eu sei para onde vou. Eles vivem num terreno escorregadio, quando menos esperar, o chão deles será tirado. Lembram-se de Eike Batista, de Sérgio Cabral, e poderíamos passar aqui a noite falando de pessoas que olhávamos e dizíamos: estes são os prósperos. Porém essa prosperidade caiu por terra. E aí vem uma palavra do salmista dizendo: alerta, tome cuidado você que está se afastando de Deus. Verso 27, Salmo 73, 27. Os que se afastam de Deus perecerão, tu exterminas todos aqueles que se desviam de ti. Assim como disse Jó: eu não quero esse tipo de prosperidade, longe de mim o conselho dos ímpios. Jó 21, 16. Da mesma forma, Asaf também tomou uma decisão. No verso 28 ele disse: bom é ficar perto de Deus.
eu ponho nele a minha confiança e vou proclamar a palavra dele, aconteça o que acontecer. O que quer que aconteça, eu prefiro Deus. Se Deus fizer como eu quero, Ele é Deus, e se não fizer, Ele continua sendo Deus. Queridos irmãos, porventura você já se aborreceu ou está aborrecido com Deus? Porque o ser humano sempre está tentando colocar a culpa em alguém. Nestes dias de pandemia, o que não faltam são pessoas tentando colocar culpa em pessoas. Quero dizer para você, assuma a sua responsabilidade, faça a sua parte. E se quer ficar aborrecido com quem quer que seja, tome cuidado e se livre de se aborrecer contra Deus. Porque é a pior coisa que você pode fazer. Porque Deus te ama e Ele quer o melhor para a tua vida. Quando eu penso em ficar aborrecido com Deus, eu me lembro daqueles 2 discípulos que estavam indo para Emaús, em Lucas capítulo 24. Por que aqueles 2 estavam entristecidos? Capítulo 24, verso 15, eles estavam tão aborrecidos, tão tristes, que ficaram como que cegos. Jesus andou perto deles, mas diz que os olhos estavam como que fechados. Como olhos fechados com tanta pedra no meio do caminho? Eles viam as pedras, mas estavam fechados para Deus, para as coisas espirituais. E por que eles estavam aborrecidos? Por que eles estavam tristes com Deus? Por 3 motivos basicamente. O primeiro, cegueira espiritual. Eles disseram: nós esperávamos, nós tínhamos uma expectativa de que ele montaria no seu cavalo e que dominaria sobre os reinos da terra, iria subjugar a Roma. Nós esperávamos. A visão deles era aqui, eles tinham uma expectativa. Segundo motivo, Jesus disse: vocês como são lentos para entender e crer. Você pode repetir comigo? Dificuldade para entender e crer. Dificuldade para entender e crer. Eles disseram no versículo 22, as mulheres foram no sepulcro, disseram que estava vazio, nos surpreenderam, nos assustaram. É verdade, os discípulos também foram e disseram que era realmente assim, estava vazio. Dificuldade para entender. Jesus disse: isso vai precisar acontecer. Queridos irmãos, querida igreja, pandemia, surtos, crises, terremotos, doenças, guerras, tribulações, escassez, fome, o que é novidade? O que está apanhando de você, apanhando você de surpresa? Jesus disse, como veremos a partir do próximo domingo em Mateus 24 em diante, as coisas que Jesus disse que estaria acontecendo e que tudo isso era apenas o princípio. E que nós como igreja deveríamos nos agarrar a Ele, ao invés de ficar tristes, aborrecidos, achando que Ele nos esqueceu, que Ele não ouve a nossa oração. Vamos nos lembrar que Ele nos ama, que tudo que está acontecendo está predito. E que nós, ao invés de corrermos dEle, devemos correr para Ele.
O terceiro motivo, porque aqueles discípulos estavam tristes, era a falta de intimidade com Deus. A Bíblia diz que, chegando perto da casa deles, Jesus fez como que ia mais para longe. Eles fizeram uma oração que eu e você devemos fazer. A oração foi: fica conosco, Senhor, porque já se faz tarde. Pode repetir aí no seu coração, na sua alma. Tem pessoas perto de você aí na sua casa. Faça esta oração: Senhor Jesus, fica conosco. No meio de toda cegueira, no meio de toda tristeza, no meio de toda decepção, no meio de todo aborrecimento, Asaf foi ao templo e aqueles dois disseram: Senhor, fica conosco. Jesus ficou com eles. Chegou a hora do jantar, a hora da ceia, e Jesus então pegou o pão e começou a orar. E quando Jesus começou a orar, os olhos dele se abriram, os ouvidos se abriram, o coração se abriu, e eles disseram: é Jesus. Naquela mesma hora, Jesus desapareceu da presença deles. Ah, queridos irmãos, como precisamos da intimidade com Deus. Sim, foi na hora da intimidade, na hora do compartilhar, na hora do comer o pão, na hora da ceia. Queridos irmãos, a intimidade é fundamental no relacionamento. Deus quer melhorar e aumentar o relacionamento dele conosco. Eu pergunto a você nesta noite: como é que se faz para melhorar o relacionamento? Como é que se faz para melhorar o relacionamento? Vocês sabem qual é o principal ingrediente, a principal ferramenta para melhorar relacionamento? Sabe qual é? Comunicação. Comunicação. Quem não se comunica? Como é que eu posso me comunicar com Deus? Como é que eu posso me comunicar com Deus? Como é que eu posso falar com Deus? Como é que eu posso falar com Deus? Deus procura pessoas no seu secreto. E como é que Deus fala conosco? Como é que Deus fala conosco? O livro que fechado é um livro, mas aberto é a boca de Deus falando conosco. Meu amado irmão, minha amada irmã, no nome de Jesus, você não pode encaixar a Deus na sua vontade. Deus não é um objeto para você fazer dele o que você quiser. Não procure a Jesus para encontrar um curandeiro. Não procure a Jesus para encontrar um milagreiro. Procure a Jesus Deus, a Jesus Senhor. E este Jesus Deus, este Jesus Senhor, não conhece impossibilidade. Se Ele quiser fazer a cura, Ele faz. Se Ele quiser fazer o milagre, Ele faz. Ele é Deus. O que você precisa fazer é se encaixar na vontade de Deus. Lembre-se, quem ama, confia. Quem confia, espera. Quem espera, descansa. E quem descansa, recebe. Vamos dizer juntos? Você pode repetir comigo?
Quem ama, confia. Quem confia, espera. Quem espera, descansa. E quem descansa, recebe. Eu quero encerrar nesta noite, convidando a todos para lerem comigo 2 versos da palavra de Deus. Espero que este verso fique guardado no seu coração e na sua alma esta semana e nos restos dos seus dias. No resto dos seus dias. Jeremias 29:11. Podem ler comigo? Se você ler tão alto, eu vou conseguir ouvir a sua voz. A equipe que está ajudando aqui pode ler comigo. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. E ainda João 14:27, Jesus falando: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Neste tempo de horror, neste tempo tenebroso, de notícias tenebrosas, desfrute desta paz que não é a paz mundana. A paz mundana é quando tem dinheiro, quando tem saúde, quando tem emprego, quando está tudo bem, estou em paz. A paz de Cristo excede, vai além. Agora veja só, você só pode desfrutar da paz de Deus se você estiver em paz com Deus. Esteja em paz com Deus, e desfrutar da paz de Deus será uma consequência natural. Que seja assim na sua vida, que seja assim para a glória do nosso Deus. Que o Senhor continue a nos abençoar, a cada um de nós.